5 dicas para você se comunicar melhor em qualquer situação. Eu não preciso nem dizer a importância da comunicação nos dias de hoje. Se você quer fazer com que a sua mensagem seja entendida pelo outro, quanto mais fácil ela compreender essa mensagem, melhor. Melhora a sua comunicação, melhora a sua linha de raciocínio. E por isso, nesse vídeo aqui, eu separei 5 dicas para você se expressar melhor, com mais naturalidade, sem medo do que vão pensar de você. Eu nem gosto muito da palavrinha dica, porque parece até que diminui. São 5 sugestões, 5 orientações que, se você aplicar hoje na sua vida, você com certeza vai passar a se expressar melhor e vai ser mais bem entendido pela pessoa que está te ouvindo. Então vamos lá, a primeira dica que eu separei para você: seja o mais específico possível. Nós temos uma tendência a usar palavras grávidas. O que é uma palavra grávida? Uma palavra grávida é aquela que tem muitos significados a depender do contexto, da experiência de cada pessoa. Por exemplo, fulano é muito responsável. O que é responsável para você? Para você ser responsável pode ser entregar o trabalho em dia. Para outras pessoas, ser responsável pode ser uma pessoa que cumpre os horários, que cumpre os combinados. Então isso depende muito. Quando eu falo para você ser o mais específico possível, é trazer concretude, um pouco mais de concretude na sua comunicação. Então, se você quer dizer que alguém é responsável, você pode analisar o porquê você acredita que essa pessoa seja responsável e ir direto ao ponto. Por exemplo, nossa, fulano é uma pessoa responsável, ele sempre entrega os trabalhos antes do prazo, ele sempre entrega os relatórios antes do prazo. Fulano é responsável, ele sempre está aqui antes do horário combinado. Fulana é uma pessoa responsável porque ela sempre cumpre o que promete. Ou seja, cada um de nós temos uma interpretação do que é a responsabilidade. Quanto mais específico você for, mais claro e melhor o outro vai te entender. Mais você garante que a sua comunicação chegue ao outro da forma que você gostaria. Eu tenho uma filha de 3 anos e ela se comunica muito bem. Muitas pessoas falam comigo: nossa, Clara, a sua filha ela é muito inteligente, né? Quando, na verdade, se comunicar bem, claro que é um dos fatores que determinam a inteligência, mas não é só isso. A pessoa pode ser inteligente sem se comunicar bem, por exemplo. Então, é claro que eu recebo isso de forma elogiosa, mas seria muito mais específico e seria muito melhor a comunicação da pessoa se ela dissesse: nossa, Clara, a sua filha é muito comunicativa. Ela conseguiria chegar exatamente no ponto que ela gostaria com a comunicação dela. A segunda orientação para você pode até parecer óbvia, mas muitas pessoas não fazem. E é simplesmente abrir a boca para se comunicar. Muitas pessoas falam para dentro, elas não abrem a boca, elas não articulam e com isso elas não conseguem projetar o som para fora, o que faz com que as pessoas não a compreendam. E não é porque a linha de raciocínio dela não estava bem estruturada, é simplesmente porque ela não soube articular a boca para falar, fazendo com que a mensagem não chegue até o outro. A terceira orientação que eu trouxe aqui para você é: conheça o seu público e adapte a sua linguagem. O que eu quero dizer com isso? Veja bem, eu trabalhava em uma empresa e eu era uma gestora de operações, então eu lidava com operadores, com pessoas que faziam trabalhos bem manuais, bem processuais. E eu também lidava com a grande gerência, com a diretoria. E eu era o meio, o intermédio desses dois. Então eu precisava muitas vezes trazer informações da operação para a diretoria, gerência, superintendência. Eu precisava adaptar a minha linguagem. Eu sei que o público da operação, eles gostam de entender sobre o processo, como fazer, passo a passo. E eu também sei que diretoria, superintendência, eles gostam de resultado. Então, eles não ligam para como é feito, eles ligam para qual é o resultado que isso me traz. Se quando eu fosse falar com a gerência, com a superintendência, eu ficar presa ao processo, eu ia tomar muito tempo deles. E tempo é uma coisa escassa para todo mundo. Então eu ia direto ao ponto: olha, nós estamos fazendo dessa forma e colhendo tais resultados. Se porventura um deles gostaria de saber mais, eles me perguntariam: Clara, mas como isso é feito? E aí sim eu entraria em detalhes do processo. Então perceba que saber adaptar a sua comunicação a cada tipo de pessoa é fundamental para que você saiba se expressar melhor e com isso seja mais bem entendido.
Faça com que a sua mensagem chegue ao outro da forma que você gostaria. E digo mais, dessa forma você impressiona mais, porque você se comunica bem com qualquer tipo de pessoa. Eu poderia até trazer aqui o mesmo exemplo para crianças. Então, como você se comunica com uma criança com uma linguagem muito mais lúdica para conseguir aquilo que você quer. Eu tenho até um exemplo. Um dia a Maria, minha filha de 3 anos, não queria escovar os dentes. E aí eu falei, filha, vamos brincar de dentista com a mamãe? Mamãe tá doida para brincar de dentista. Na hora ela, vamos, mamãe. Eu falei, então deita aqui, abre a boca que eu quero ver esses dentinhos, eu quero ver se tem bichinhos aí dentro. E aí eu escovei os dentes da Maria com muita facilidade, através da brincadeira, de uma forma muito mais lúdica. Eu adaptei a minha linguagem para aquele público. Simples assim. A quarta dica é a seguinte: use a modulação da sua voz. Você pode usar a modulação da sua voz de 3 maneiras. Você pode alterar a velocidade, então uma hora eu posso falar muito rápido para demonstrar empolgação, ora eu posso falar mais devagar para demonstrar suspense, ora eu posso falar mais alto para aumentar mesmo, para chamar a atenção, e ora eu posso falar mais baixo para fazer com que as pessoas se atentem mais àquela minha mensagem, ou seja, variando também o volume. E eu posso variar também o tom de voz, ora falando mais agudo, ora falando mais grosso, principalmente quando eu quero me posicionar, fazer uma ordem, eu tendo a falar mais grosso. Faça isso agora. Eu preciso que isso seja feito dessa maneira. Ou você pode fazer isso para mim. Perceba como o tom, quando é uma pergunta, normalmente, o tom é mais agudo. Então, eu variar esse tom faz com que a minha mensagem chegue ao outro da forma que eu gostaria. Por quê? Vamos lá, muitas pessoas não sabem usar esse tom, essa modulação, o volume, velocidade, o tom de voz de forma estratégica. E acaba muitas vezes sendo mal compreendido, sendo mal interpretado. Por exemplo, às vezes você tem uma tendência a usar o tom mais grave. E aí passa uma imagem, passa a sensação de que você está mandando, que você está dando uma ordem. E quem gosta de receber ordens, né? Então às vezes você fala assim, traz um copo d'água para mim. Perceba que o tom ficou mais grave. É diferente de eu falar, traz um copo d'água para mim. Perceba que o som soa muito mais como, você pode me fazer essa gentileza, mesmo que eu não use a palavra por favor, né? Para que expressa aqui no nosso idioma, faça essa gentileza. Então, você ter consciência dessa modulação de voz é fundamental. E aí a quinta dica, eu quero pegar a modulação de voz falando da inflexão vocal. Claro, o que é uma inflexão vocal? É quando eu utilizo de forma estratégica ênfases em palavras determinadas. Por exemplo, eu vou falar com você que eu quero que você se comunique melhor. Vou falar assim, você precisa aprender a se comunicar melhor. Então eu posso dizer, você precisa aprender a se comunicar melhor. Ou eu posso dizer, você precisa aprender a se comunicar melhor. Ou eu também posso dizer, você precisa aprender agora a se comunicar melhor. Enfiei um agora aqui, mas para dar mais ênfase no agora. Ou você pode dizer, você precisa aprender a se comunicar melhor. Perceba como, a depender de onde eu quero colocar ênfase, eu utilizo essa inflexão vocal a meu favor. Então, vamos recapitular aqui as 5 dicas. Primeiro, seja o mais específico possível na sua comunicação. Segundo, abra bem a boca para se comunicar. Terceiro, conheça o seu público e adapte a sua linguagem. Quarto, utilize a velocidade, o volume e o tom de voz a seu favor, de forma estratégica. E quinto, use a inflexão vocal para mostrar ênfase naquilo que você gostaria. E quer ver eu fazer isso aqui agora? Se você quer aprender a se comunicar melhor, sem medo do julgamento, sem medo do que as pessoas vão pensar de você, com naturalidade, com autenticidade, já se inscreva aqui no meu canal. Um beijo!